E aí, gente linda, você está precisando reconstruir algo na sua vida? O que falta para você reconstruir projetos que estão abandonados? Você sabe por onde começar uma reconstrução? Que tal dar uma olhadinha na experiência de Neemias e sairmos do labirinto que nos impede de reconstruirmos a nossa história? Ah, quer vir comigo? Então, vem! Após saber que o muro de Jerusalém fora derrubado, Neemias chorou, orou e se posicionou. No vídeos anteriores dessa semana, a gente viu que quando ele se apresentou ao rei Artaxerxes, ele já estava com todo um planejamento estratégico bolado. E mesmo sendo um simples copeiro, ele conseguiu que o rei o liberasse da sua função e o encaminhasse para a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas Neemias não saiu da presença do rei de mãos vazias, com um mero sim, pode ir. Não. Neemias foi ousado, ele soube usar muito bem aquele momento diante do rei para conseguir livre acesso e passar pelas províncias, pelas fronteiras dali, sem pagar o pedágio, entendeu? Ele conseguiu, gente, cartas do rei para que por onde ele passasse, ele pudesse seguir sem impedimentos. Sabe, Neemias conseguiu também madeira para as portas da cidade a partir da intervenção do rei. Ou seja, Neemias soube usar muito bem o seu networking. Mas no final do versículo 8 do capítulo 2, ele nos dá a resposta de como ele alcançou tais benefícios. Quer aprender? Ele diz assim, olha só. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Uau! E eu acrescentaria, bondosa e poderosa mão de Deus. Ei! Em todo tempo, Deus age a nosso favor, mas o grande segredo de Neemias foi a oração. Orar e ação. Ele orou e agiu. E ele também se aliou a alguns amigos. Mas antes de compartilhar os seus planos, Neemias foi até o muro, viu todo o estrago que tinha sido feito, analisou a situação e só depois que ele contou aos seus amigos o seu projeto de reconstrução e tudo aquilo que Deus tinha feito até ali, com todo o apoio que ele tinha recebido do rei. De modo que a história que ele estava construindo e apresentando levou a todos os seus amigos a comprarem a ideia, a quererem participar do seu projeto. Esse Neemias, eu vou dizer, viu? É o cara. Ou seja, uma oração, um plano e uma atitude assertiva. Ei, será que você tem se aliado a pessoas certas para desenvolver os projetos da sua vida? Será que o que está faltando para os seus sonhos se tornarem realidade é uma rede de amigos que realmente creiam no seu potencial e acreditem em você tanto quanto Deus acredita? Será que você está orando muito e esquecendo de agir? Muitos de nós cristãos sabemos orar de forma linda, nos colocamos diante de Deus, nos prostramos, nos humilhamos, clamamos, mas infelizmente, muitas vezes nós esquecemos da parte que nos remete à ação. Neemias sabia o que Deus tinha posto no seu coração, era um projeto grande por Jerusalém e por aquele povo de Deus que tinha sido tão humilhado. Mas, para o projeto dar certo, Neemias soube respeitar o tempo de orar, o tempo de desenvolver o plano de ação e o tempo de se contar para as pessoas certas tudo aquilo que estava se passando, usando as palavras adequadas, dando os testemunhos da bondade de Deus e sendo obediente e útil. Em nenhum momento Neemias se fez de vítima do trágico momento da história do seu povo. A sua tristeza foi legítima, o seu choro foi legítimo, mas tudo foi muito pontual, sabe? Ele soube fazer a gestão de cada direcionamento que Deus estava lhe dando. E por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus em oração. Ei, quantas vezes as pessoas confundem humildade com estado de vitimismo? São coisas completamente distintas.
Sabe, gente, Deus, ele não se agrada de pessoas que se escondem atrás de uma capa de vitimismo, se fazendo de coitadas, murmurando e tentando atrair dó e piedade das outras pessoas. Não, Deus nos fez para sermos cabeça e não cauda. Deus nos fez para governar e não para sermos escravos, não para sermos coitadinhos. Todo líder de verdade é humilde. Mas humildade é reconhecimento da nossa dependência de Deus e da nossa total insuficiência em nós mesmos. Talvez o que esteja faltando para os nossos projetos engrenarem seja um coração humilde e um comportamento ativacional de alguém que corre atrás das oportunidades e uma seleção mais rigorosa das pessoas que caminham conosco, de modo a ampliarmos o nosso networking. Entende? Pensa nisso. E se você foi edificado por esse vídeo, deixa o seu like, compartilha. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima reflexão sobre Neemias, tá bom? Já é amanhã. Tchau, tchau.